Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na Sagrada Escritura, há vários personagens muito interessantes, e dentre eles está um que é o São Barnabé. Ele nasceu em Chipre e depois, posteriormente, ele se converteu ao cristianismo. E quando depois São Paulo se converte ao cristianismo, é o Barnabé quem acolhe São Paulo. É Barnabé quem apresenta São Paulo aos demais apóstolos. E tanto São Barnabé quanto São Paulo se dedicam naqueles primeiros tempos a transmitir o cristianismo aos pagãos, aqueles que não seguiam a religião judaica. E o método de evangelização que eles utilizavam ainda continua sendo muito atual, sobretudo nos momentos de hoje, através do contato pessoal, através das lides da vida cotidiana, eles iam transmitindo os ensinamentos de Cristo para as pessoas à sua volta. Aliás, é uma das características marcantes do apostolado do Opus Dei, levar Deus para a vida das pessoas onde elas estão. Também oferecer a oportunidade de Deus para aquelas pessoas que estão longe dele, ou que inclusive confessam uma religião não cristã. Talvez alguns de nós estejamos agora seguindo Nosso Senhor, estejamos lutando para estar perto de Deus, porque conhecemos o Opus Dei através de um colega de trabalho, através de um parente, através de alguém das nossas relações sociais, e acabou sendo a oportunidade que nós tivemos de reaproximar-nos de Deus, ou mesmo de conhecermos a Deus. Quem sabe foi a oportunidade que nós tivemos para que passássemos por uma conversão. No recolhimento de hoje, nós vamos aprofundar em como viver com Deus no mundo. Esse é o tema geral do recolhimento. Como viver com Deus no mundo? Viver com Deus a vida cotidiana, aprender como Deus nos fala através das pequenas coisas do dia a dia. Esse dia a dia tão complexo, muitas vezes por causa agora da pandemia, por exemplo. Então, nessa primeira meditação, vamos focar nesse encontro propriamente com Deus na vida cotidiana. E na segunda meditação, nós vamos meditar sobre o tema da alegria, que acaba sendo uma consequência de viver com esse Deus no mundo. Então, começando sobre a meditação dessa realidade cotidiana, há umas palavras de São José Maria que pode ajudar-nos nesse começo da nossa meditação. Numa homilia, ele comentava o seguinte: há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Algo de santo,
de divino escondido nas situações mais comuns. Quanto nós acreditamos nisso? Vamos ver se conseguimos aprofundar nessa realidade através da reflexão de hoje. São José Maria, ele funda o Opus Dei por um querer expresso de Deus, não por vontade própria. Ele mesmo dizia que Deus mostra o Opus Dei para ele. Não tinha nem nome, o nome Opus Dei virá posteriormente, mas Deus mostra para ele. A obra não foi uma consequência de umas elucubrações de um padre que queria fazer algo, mas de fato queria fazer algo, ele queria oferecer uma ajuda às pessoas e Deus materializa, para dizer de uma forma, um caminho muito concreto que não havia na igreja até aquele momento. Vislumbra, naquele instante, a necessidade de resgatar esse espírito da primitiva cristandade. Resgatar esse clima que viveu lá São Paulo, que viveu lá São Barnabé, a união com Deus nas situações mais normais da vida cotidiana. Aliás, não poderia ser de outro modo. Naqueles momentos do início da igreja, não havia estrutura, não havia igrejas para as pessoas se reunirem, não havia grupos constituídos para se organizarem, não havia instituições da igreja, não havia igreja. Estava tudo começando. E, de alguma forma, é nessa realidade que a maior parte das pessoas vivem hoje. Também os católicos. Vivem hoje o quê? A vida social, o lazer, não giram mais propriamente em torno da paróquia. Talvez uns anos atrás isso acontecia, a paróquia como uma espécie assim, de núcleo social, não só das pessoas católicas, mas dali, do bairro, da cidade. E o que nós vemos hoje? Que isso se perdeu, os interesses das pessoas mudaram um pouco. Ou seja, a paróquia é um instrumento importante da união das pessoas com Deus, mas para que as pessoas tenham esse primeiro contato com Deus, alguém precisa levá-las para a paróquia. É necessário que pessoas ali onde elas estão trabalhando, ali onde elas estão vivendo, ali haja um primeiro encontro com Deus. E Deus suscita o Opus Dei para recordar à humanidade que todos os batizados estão chamados a ser santos através das tarefas, dos compromissos assumidos na vida cotidiana. E qual o fundamento para isso? A chamada de Deus para viver a santidade na vida cotidiana. O mundo é bom. O mundo é bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. O mundo é bom, saiu bom das mãos de Deus. E Deus cria o sol e a lua, Deus cria os animais, vai se empolgando, para dizer de uma forma, com as maravilhas da sua criação. Então seria bom que a realidade do mundo nos encantasse. Pode acontecer que pela confluência de algumas circunstâncias negativas, nós acabemos vendo mais as sombras do que as luzes da realidade terrena. E é verdade que estão aí as guerras, há corrupção, há uma degradação moral, há uma crise econômica. Agora estamos vivendo a pandemia, mas não podemos permitir que essa realidade, que esse clima se instale no nosso interior e a gente perca essa noção das coisas boas do mundo que Deus criou. E para isso, o esforço
por vislumbrar Deus por trás das realidades boas do mundo. Voltando àquelas palavras de São José Maria de uma homilia, algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós nos compete descobrir. Descobrir essa realidade divina na vida cotidiana é incrível, mas o Deus invisível nós encontraremos nos acontecimentos mais visíveis e materiais. Não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não encontraremos nunca. Por isso, posso afirmar que nossa época precisa devolver à matéria e às situações aparentemente mais vulgares seu nobre e original sentido, pondo-as ao serviço do reino de Deus, espiritualizando-as, fazendo delas meio e ocasião para o nosso encontro contínuo com Jesus Cristo. Não estou propondo para a nossa reflexão que procuremos enxergar o mundo com uma perspectiva ingênua, uma perspectiva pueril. Não é isso. Seria um absurdo não admitir os obstáculos que nos afastam de Deus no dia a dia no mundo. Seria um absurdo não admitir que a Covid-19 tem deixado muitas pessoas na berlinda. Mas seria, assim, absurdo olhar só para as barreiras, para as dificuldades e não contemplar a realidade boa do mundo. O mundo na sua totalidade. E para perceber a realidade boa do mundo, saído das mãos de Deus, talvez o que nós precisamos é mudar o nosso coração. De novo, palavras dessa homilia que eu estou citando de São José Maria. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se junta é no coração, quando se vive santamente a vida diária. Mudar o nosso coração no sentido de ter um desejo tão grande de agradar a Deus, que aceitemos de fato o desafio de ajudá-lo a mudar o mundo. Ah, mas isso é uma utopia. 12 homens, com pouquíssimos recursos humanos, com pouquíssimos recursos intelectuais, sociais, mudaram o rumo da humanidade. Os 12 apóstolos. Não eram donos de multinacionais. Não eram expoentes da intelectualidade do momento. Não eram membros de famílias nobres. E foram instrumentos de Deus para mudar o mundo. E o que fizeram? Amaram aquilo que tinha de bom no mundo e procuraram resgatar essa realidade boa para que as pessoas vivessem bem nesse mundo bom. Amar o mundo real, com suas realidades positivas e negativas. O ser humano, eu, você, nós estamos capacitados para encontrar Deus nessas circunstâncias. Quando que nós recebemos essa capacidade? No batismo. Para dizer de uma forma um pouco mais coloquial, no batismo, a gente recebeu um grande jogo de cintura para lidar com o mundo. Bom, eu acredito nisso, mas não todo mundo. Talvez o frei lá no seu mosteiro, a freira no seu convento, o padre lá na igreja, mas, poxa vida, uma pessoa casada, com filhos, num trabalho absorvente, não dá para encontrar Deus nessas circunstâncias. Voltando a umas palavras de São José Maria, de novo dessa homilia, ele comentava em um determinado momento que nós precisamos ter cuidado para não encarar a existência cristã como algo unicamente espiritual, isto é, espiritualista,
próprio de pessoas puras, extraordinárias, que não se misturam com as coisas desprezíveis deste mundo, ou que, quando muito, as toleram, como algo necessariamente justaposto ao espírito, enquanto aqui vivemos. O que ele está querendo dizer? O encontro, a união com Deus, não se dá unicamente dentro dos limites de uma igreja, de um templo. Não pode ser assim. Senão, a realidade de Deus não seria universal. Porque são algumas pessoas somente que estão no templo, que estão na igreja. A maior parte das pessoas estão fora. E Deus chama essas pessoas para perto dele. Então, como que essas pessoas ouvirão o chamado de Deus? Quando se veem as coisas desse modo, o templo se converte, por antonomasia, no lugar da vida cristã. E nessa altura, ser cristão é ir ao templo, participar em cerimônias sagradas, incrustar-se numa sociologia eclesiástica, numa espécie de mundo segregado que se apresenta a si mesmo como antecâmara do céu, enquanto o mundo comum vai percorrendo o seu caminho. Assim, a doutrina do cristianismo, a vida da graça, andariam como que roçando o buliçoso avançar da história humana, mas sem se encontrarem com ele. Então, a realidade do mundo não pode ser vista como um complicador, mas um ponto de encontro com o nosso Senhor, aprendendo a viver, a encontrar nosso Senhor, na realidade, algumas vezes complicada no mundo, isso é verdade. Quando São José Maria ele pronunciou essa homilia, ele foi numa missa, depois ele trabalhou um pouco essa homilia, e essa homilia foi publicada como o capítulo de um livro. E ele deu um nome para essa homilia, que é um nome muito sugestivo e ilustra muito bem isso que nós estamos comentando hoje. Amar o mundo apaixonadamente. E quando que nós amamos apaixonadamente, nós amamos apaixonadamente uma realidade boa. E o mundo é bom porque saiu das mãos de Deus. E é interessante porque ele pronuncia essa homilia no campus da Universidade de Navarra, mas quando o campus estava sendo construído. Então havia máquinas para tudo quanto é lado, prédios pela metade, operários, andaimes, um caos parecido muitas vezes com a nossa vida diária. E como ele encarava essa situação, ele tira partido dessa situação da construção do campus para ilustrar aquilo que ele estava tentando transmitir na homilia. Encontramo-nos num templo singular. Poderia dizer-se que a nave é o campus universitário. O retábulo de uma igreja, é essa parte aqui do fundo das igrejas, o retábulo, a biblioteca da universidade. Então, o que se via lá no fundo, de onde ele estava celebrando a missa, era o prédio da biblioteca da universidade. Além, as máquinas que levantam novos edifícios e, por cima, o céu de Navarra. Será que esta enumeração não está confirmando, de uma forma plástica e inesquecível, que é a vida corrente o verdadeiro lugar da existência cristã? Meus filhos, aí onde estão nossos irmãos os homens, aí onde estão as nossas aspirações, nosso trabalho, nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Em meio das coisas mais materiais da terra, é que nós devemos santificar-nos, servindo a Deus e a todos os homens. E seguindo o mesmo raciocínio, o Scott Hahn, um biblista americano que vive a espiritualidade do Opus Dei, ele comenta num dos seus livros algo ainda mais surpreendente pela sua atualidade. Ele está, de alguma forma, glosando isso que São José Maria comentava nessa homilia. Então diz lá o Scott Hahn nesse livro: o nosso ambiente de trabalho, o nosso espaço vital, é aí que exercemos o nosso domínio e o nosso sacerdócio. Ele fala do sacerdócio como dos fiéis.
Todos os batizados recebem essa alma sacerdotal no sentido de serem intermediários entre Deus e os homens. É esse sacerdote que ele está fazendo, sacerdócio que ele está fazendo referência, não ao sacerdócio ministerial que tem os padres. O nosso ambiente de trabalho, o nosso espaço vital, é aí que exercemos o nosso domínio e o nosso sacerdócio. O nosso altar é o nosso computador, a nossa estação de trabalho, o terreno que carpimos, a trincheira que cavamos, a fralda que trocamos, a panela que mexemos, a cama que compartilhamos com o nosso cônjuge. Tudo isso é santificado pela oferenda das nossas mãos, que são as do próprio Cristo. O trabalho no computador, carpir um terreno, trocar uma fralda, compartilhar a cama com a esposa, ocasiões de encontro com Deus. É isso que ele está querendo dizer, e é verdade. É na realidade do mundo que encontraremos e nos relacionaremos com o nosso Senhor. Poxa, mas e aquilo que desfeia o mundo, e aquilo que há no mundo que nos afasta de Deus? Nós, os homens, é que fazemos ruim e feio com nossos pecados e nossas infidelidades. Não duvidem, meus filhos, qualquer modo de evasão das honestas realidades diárias é para os homens e mulheres do mundo coisa oposta à vontade de Deus. Então somos nós os culpados, para dizer de uma forma, pela maldade do mundo. Por isso que, para melhorar o mundo, é preciso que as pessoas melhorem. É preciso que eu melhore, é preciso que você melhore. E assim, nós vamos resgatar a bondade do mundo através da bondade das pessoas que voltarão a fazer coisas boas no mundo. Propriamente, como cultivar esse amor ao mundo? Amar ao mundo é meio genérico. Cultivar o espírito sobrenatural. Esse exercício de ver a realidade terrena com os olhos, com a perspectiva de Deus. Para já, é assim que estamos procurando enfrentar a crise do coronavírus? Quais são os dados que você, nós temos para lidar com essa realidade? Os dados estatísticos, os dados do Ministério da Saúde, os dados das fontes de informação, da mídia, mas eu também estou levando em conta a realidade de Deus? Seria absurdo que estivéssemos passando por um momento difícil, onde muitas pessoas têm necessidades, nós mesmos, pessoas próximas de nós, e a gente não rezasse, por exemplo. De que serve ao dono da messe ter operários em abundância, se um é coxo e outro maneta e outro mal vê? De que servirá sermos muitos se formos todos frouxos? Já sabeis qual é o remédio para esta carência de espírito, a oração. Precisamos rezar. Então vamos, talvez, aproveitar o recolhimento para retomar, se for necessário, a vida de oração. E se já estamos rezando, procurar rezar melhor. Por trás da oração está uma pessoa que vai receber aquilo que nós estamos rezando. Seja uma oração espontânea, que sai daquilo que nós levamos no coração, ou, para dizer de uma forma, uma oração pré-fabricada, uma oração pronta, mas que diz muito. O Pai Nosso diz muito, a Ave Maria diz muito. E como eu quero dizer muito a Deus e não consigo espontaneamente, eu rezo um Pai Nosso, eu rezo uma Ave Maria, mas eu estou rezando para alguém. Eu não estou repetindo aquilo lá para mim mesmo, para eu me sentir bem, para ter um conforto simplesmente. Cultivar o espírito sobrenatural, rezar, dedicar um momento para isso, um momento do nosso dia. Não, quando der, eu rezo. Olha, com todo respeito, mas nunca vai dar.
Precisamos dar uma prioridade a isso. Cultivar o cuidado das pessoas. Comentamos faz pouco, o mundo é bom, é boa a realidade do mundo. O que faz feio e mal o mundo? O pecado dos homens. O que nós precisamos, então? Cuidar das pessoas. As pessoas que são valiosas, porque dentre os elementos da criação, há um que Deus dedicou especial atenção pela sua importância, que foram os seres humanos. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Cuidar das pessoas. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus então cria os seres humanos e pede-nos que o ajudemos a cuidar da humanidade. Só que a humanidade, é difícil cuidar da humanidade. Para que a humanidade esteja bem, nós precisamos cuidar de cada pessoa em particular. Então, todo esse empenho para tratar muito bem as pessoas que temos à nossa volta, em primeiro lugar, aquelas pessoas mais próximas, as pessoas da nossa família, aquelas pessoas das nossas relações de trabalho, das nossas relações sociais, e as pessoas que se movem nesses outros núcleos em que nós nos movemos. Cultivar o trabalho bem feito é uma forma também concreta de cultivar o amor ao mundo. O que tem a ver esse trabalho bem feito, esse amor ao mundo, esse viver aquilo que Nosso Senhor quis ao criar o mundo? Realizar com perfeição a que seja possível em cada momento as tarefas que temos sob a nossa responsabilidade, com a ideia de oferecer a Deus. Baseado em que realidade? Deus cria o mundo e deixa nas mãos dos homens a capacidade de irmos completando a criação. Essas habilidades que nós recebemos, habilidades de inteligência, habilidades de gestão, habilidades de liderança, habilidade de ordem, de iniciativas, isso não é simplesmente para a nossa realização pessoal. É para que a gente complete a criação. Nosso Senhor, quando cria o mundo, não cria a indústria, não cria a informática, não cria os automóveis, não cria outras realidades que nós vivemos hoje. O homem vai completando a criação. Por isso, Deus olha com muito bons olhos cada uma das nossas tarefas, acolhe aquelas ações como verdadeira oração, como algo que o agrada, como se tivéssemos passado por uma igreja para rezar algo. Talvez já tenha acontecido com você de ensinar lá um filho, um sobrinho, alguém a fazer alguma coisa e depois você se depara e vê com alegria como ela aprendeu a fazer bem aquilo que eu ensinei e aperfeiçoou até. Por isso que Nosso Senhor, Ele dá umas habilidades para nós e se alegra
Ele recebe como oração esse trabalho que nós fazemos a partir dessas habilidades que ele nos deu. Todo o trabalho humano, honesto, intelectual, manual, deve ser realizado pelo cristão com a maior perfeição possível, com perfeição humana e com perfeição cristã. Com perfeição humana e perfeição cristã, conseguiremos transformar uma hora de trabalho em oração. Porque nós estamos oferecendo a Deus. Eu quero agradar a Deus com aquela realidade. Uma pessoa que quer estar perto de Deus, ser um bom filho, uma boa filha de Deus, precisa se preocupar com a perfeição humana do seu trabalho para oferecer algo bom a Deus. Nós temos presente que o trabalho bem feito hoje é uma questão até de sobrevivência no mercado de trabalho. E se é uma realidade que Deus vê com bons olhos, não podemos oferecer a Ele qualquer lixo. Trabalho bem feito, boas obras. Isso nos faz merecedores de graças, de ajuda de Deus, porque Ele encara como uma oração. E nós devemos encarar assim também. Por isso, é muito importante estabelecer metas de qualidade. Não só visando uma promoção, não só visando agradar o nosso superior, não só visando um aumento das nossas entradas, do nosso salário, mas essas metas de qualidade para agradar mais ao Senhor. Então é importante que estejamos entre os melhores no âmbito profissional. É importante ser um marido de primeira linha. É importante formar-se bem para ser um bom pai e oferecer uma educação adequada aos filhos. É importante esmerar-se para manter a casa em ordem da melhor forma possível. Perfeição humana das nossas tarefas e perfeição cristã. Talvez possamos ter um pouco de dificuldade para entender isso, e creio que esse ponto de caminho, o ponto 335, é uma explicação bem resumida dessa perfeição cristã que São José Maria comentava. Para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. E o que faz um apóstolo moderno? O apóstolo moderno, ele estuda, ele trabalha no escritório, ele examina um paciente, ele atende em um balcão, ele dá aulas, ele faz uma pesquisa, ele oferece uma consultoria, ele estuda as oscilações do mercado para ajudar o cliente a fazer a melhor aplicação. E diante dessas ocupações honestas da vida humana, à medida que procuramos fazê-las bem, respeitando as pessoas envolvidas naquelas ocupações, se procuramos fazer com a intenção de agradar a Deus, podemos considerar uma oração. Como se tivéssemos passado aquela manhã, aquele dia, ajoelhado numa igreja rezando. É assim de sério. É assim que Nosso Senhor acolhe isso que nós oferecemos a Deus. Agora, precisamos atualizar isso. Uma forma de atualizar é oferecer esse trabalho a Deus. Nesses devocionários, em vários deles, há uma oração lá, oferecimento de obras. Então, o que é esse oferecimento de obras? É essa ideia. Logo no começo do dia, das primeiras coisas do dia, eu rezo esse oferecimento de obras, para naquele momento eu dizer para Deus, olha, tudo que eu vou fazer hoje, e eu vou procurar fazer bem, é que eu quero te oferecer, eu quero transformar isso em oração, eu quero te agradar. Se vamos conseguir, se vamos lembrar disso, já é outra coisa. Mas nós começamos o dia com essa ideia. E depois, envolver Deus nas nossas tarefas. Ele e eu, para presidir uma boa reunião. Ele e eu, para tratar com paciência aquele cliente que é um pouco inconveniente. Ele e eu, para dar uma boa solução para aquele determinado paciente. Ele e eu, para encontrar uma solução
para esses dados aqui que encontrei no laboratório e preciso encontrar e fazer um trabalho estatístico e eu não sei nem como começar. Ele e eu. Pensemos na nossa vida e peçamos ajuda a Nossa Senhora para conseguir transformar a nossa forma de ver o mundo, encarando as nossas tarefas, os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades como verdadeiro ponto de encontro com Deus. E esse mundo, essa realidade cotidiana, será causa de alegria, mesmo em algumas situações mais complicadas. Na segunda meditação, aprofundaremos melhor nessa realidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Acredito que, no batismo, Deus tomou posse da minha vida, incorporou-me a Cristo e me enviou o Espírito Santo para me santificar. Ofereço todas as manhãs a minha vida, os meus pensamentos, palavras e ações a Deus, de quem tudo recebo. Peço luz ao Espírito Santo para conhecer o que Deus me pede em cada momento e força para levá-lo à prática. Estou convencido de que, como ensina São José Maria, todos os momentos e circunstâncias da vida são ocasião de amar e de servir a Deus e ao próximo. Compreendo que, se me deixo vencer pela rotina má, pelo aborrecimento e o fastio da vida diária, isso se deve mais ao meu vazio espiritual do que às dificuldades e circunstâncias externas. Sei que Deus chama todos os batizados a uma vida santa. Vejo com clareza que os pequenos deveres cotidianos são expressão da vontade de Deus e, portanto, linhas de rumo que marcam o caminho da minha santificação e das virtudes que devo praticar. Procuro cumprir os meus trabalhos com perfeição, não como quem sacode um peso, mas esforçando-me para realizar uma tarefa acabada em todos os pormenores, uma obra digna de ser oferecida a Deus? Recorro à intercessão de São José Maria, o santo do cotidiano, como o chamou São João Paulo II, para que me ajude a transmitir, na aparente monotonia do dia a dia, a luz e a alegria cristã aos meus familiares, colegas e amigos? Sou consciente de que as tarefas do lar são também obrigação minha e não só da minha esposa. Estudo a maneira de animar todos em casa para que colaborem nessas tarefas com espírito de amor, de sacrifício e solidariedade. Descubro na dedicação à família, mesmo nas coisas mais materiais, uma parte indispensável do meu caminho de santificação. Dou bom exemplo aos meus filhos. Compreendo que depende de mim, em grande parte, o ambiente sereno e positivo da minha casa. Luto para evitar o mau humor, as queixas e críticas negativas.
Esforço-me por encontrar tempo para me dedicar, com um diálogo particular, exclusivo, à minha esposa e a cada um dos filhos? O orgulho, o amor próprio, é o maior inimigo do relacionamento conjugal. Discuto por coisas de pouca importância, só por achar que estou com a razão? Peço perdão se fiquei irritado, se fui grosseiro ou impaciente? Peço ajuda a Deus para que fatos desse tipo sejam cada vez menos frequentes? Neste mês de junho, dedicado ao coração de Jesus, peço a Nosso Senhor que me conceda um coração generoso e bom, capaz de se compadecer das dificuldades, penas e defeitos dos outros, tanto na família como no trabalho. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos meditando no recolhimento desse mês, essa realidade de viver com Deus no mundo, quando a vida de uma pessoa segue por essa vereda, viver com Deus nesse mundo que nós temos, quando a vida de uma pessoa segue por esse caminho, a alegria será uma companheira constante. À medida que envolvamos Deus na vida cotidiana, mesmo que haja momentos de pena, nós conseguiremos recuperar mais rapidamente a alegria. Mais do que um apelo na linha da autoajuda, encarar essa realidade como caminho para a nossa felicidade. Uma felicidade, como vimos na meditação anterior, que vai se materializando no dia a dia através da alegria, do bom humor, no meio da confusão do mundo, que cada um de nós está envolvido, porque conseguimos encontrar Deus aí. E essa confusão que estamos envolvidos, nós levaremos junto de Deus e não o peso somente nas nossas próprias costas, para dizer de uma forma. Como se fundou, São José Maria está falando sobre o Opus Dei. Como se fundou o Opus Dei? Sem nenhum meio humano. Eu tinha apenas 26 anos, graça de Deus e bom humor. E quem conhece a história das dificuldades para conseguir os meios econômicos, para conseguir chegar às pessoas e explicar o que Deus tinha mostrado para ele, passou por muitas penas São José Maria e se depara lá um sacerdote jovem, 26 anos, tudo por fazer aquela nova instituição da igreja que Nosso Senhor queria que ele começasse, uma realidade nova, sem precedente, pouca idade, pouca moral com os outros. E o que ele tinha? Nessas circunstâncias, ele tinha bom humor, havia alegria. Então vamos aproveitar para refletir, tentar enxergar
se os nossos esforços para levar em frente as responsabilidades que nós temos hoje, as nossas derrotas e as nossas debilidades, não poderiam ser conduzidas de uma forma mais serena? Partindo daquilo que víamos na meditação anterior, a bondade da realidade humana por ter saído das mãos de Deus. E por isso Deus está nessa realidade. Bom, eu creio que eu teria mais serenidade, creio que eu teria um humor mais positivo. Algum de nós pode comentar: se eu não tivesse tal defeito, se eu estivesse trabalhando em outra empresa, se eu morasse em outro bairro, se eu tivesse uma saúde melhor, se tivesse outra namorada, se tivesse outra esposa. E, voltando, considerar que a união com Deus podemos vivê-la no meio do mundo. E no mundo atual, nas circunstâncias atuais de pandemia, como nós somos e como estamos, como as pessoas à nossa volta são e estão. Portanto, não podemos ficar olhando muito para o cenário, ficar olhando muito para o que acontece à nossa volta, mas para o desejo de estar cada vez mais perto de Deus. Alguns anos atrás, numa reportagem sobre a Nestlé, comentava lá a reportagem que no momento de crise, a Nestlé ela demorou para reagir diante da falta de lucro. Enquanto isso, a concorrência avançou e abocanhou uma fatia do mercado considerável da Nestlé. O que aconteceu naquele momento, que era a análise da reportagem? A Nestlé ficou olhando muito para o cenário e não tomou as providências necessárias para combater aquela diminuição do lucro. E por que é que os filhos de Deus hão de estar tristes? A tristeza é a escolha do egoísmo. Se queremos viver para o Senhor, não nos faltará alegria, mesmo que descubramos os nossos erros e as nossas misérias. Nós somos filhos de Deus. E Deus Pai, na sua imensa misericórdia, envia o seu Filho ao mundo, envia Jesus, para que fosse para nós uma grande fonte de alegria, para mostrar o quanto está perto de nós, o quanto se empenha para que nós estejamos perto dele. E por que, mesmo considerando isso, algumas vezes ainda nos deixamos levar pela tristeza? A resposta já sabemos qual é. Se queremos estar alegres, ter um sentido profundo da nossa existência, necessitamos estar perto de Deus, necessitamos estar com Deus. Sobre esse tema, o Papa Paulo VI comentava numa ocasião: a sociedade tecnológica conseguiu multiplicar as ocasiões de prazer, mas tem dificuldade de gerar alegria, porque a alegria tem outra origem, espiritual. O dinheiro, o conforto, a higiene, a segurança material não faltam. Entretanto, o tédio, a aflição, a tristeza formam parte, por desgraça, da vida de muitos. É uma realidade ainda hoje, apesar de ter sido escrito há mais de 40 anos atrás. E a experiência dos santos, a experiência de São José Maria, é um contraponto a essa realidade. Porque apostaram em Deus, apostaram em levar a sua vida com Deus. Essa alegria profunda que todos nós queremos surge de um coração que se sabe amado por Deus e que por isso mesmo quer corresponder amando muito ao Senhor. Um coração que se esforça para fazer o bem a quem se ama. Não podemos ficar somente na boa vontade. Nós nunca estamos sozinhos. São palavras agora de Dom Javier, que foi prelado da obra. Nós nunca estamos sozinhos. Não temos o direito de ficarmos chateados, nem de sentir-nos tristes. Se chateiam ou se enchem de tristeza os que vivem de ambiguidades, fechados em seu pequeno mundo pessoal, sem outros horizontes que o seu egoísmo e seus raciocínios humanos.
Vivem sozinhos, entediados, os que não querem ter a Deus como Pai, os que se esquecem que Deus sabe mais e não se conformam com amar a vontade de Deus. Vive sozinho, triste quem? Quem vai por conta própria, no mau sentido da palavra. Quem abandona de alguma forma o seu relacionamento com Deus. A alegria é necessária para nós mesmos e para que contagiemos as pessoas à nossa volta. E Deus, para estender o seu reino, nos necessita alegres, mas ainda nos necessita semeadores de paz e de alegria. E não vamos dar aquilo que nós não temos. Alegria, no âmbito da vida cristã, do nosso relacionamento com Deus, no âmbito da nossa natureza humana, é essencial. Por isso que estamos tratando esse tema agora no recolhimento. O que nós vemos na vida de Jesus, uma alegria de fundo, um olhar que atraía as crianças que vão buscar a sua companhia, um olhar que atrai a cada um de nós também, sobretudo quando nos convencemos de que essa atração é fruto da realidade da nossa filiação divina. O reconhecimento e a consideração frequente dessa realidade são fontes de sabedoria, de liberdade, de confiança, e isso traz serenidade, e a serenidade abre espaço para essa alegria de fundo. E quanto mais avançamos em direção a Deus, maior e mais real será essa nossa alegria. Esse ponto de uma pregação de São José Maria, um raciocínio assim muito simples, até quase meio simplório, mas que é muito verdade. Se quereis ser felizes, sede santos. Se quereis ser mais felizes, sede mais santos. Se quereis ser muito felizes, sede muito santos. É uma regra que está ao alcance de cada um de nós, independentemente das circunstâncias em que nos encontremos. Sobretudo depois de ver na primeira meditação como é possível estar perto de Deus no meio do mundo. E essa alegria nós acabaremos contagiando as pessoas à nossa volta, saberemos fazer amável aos outros o serviço ao Senhor, porque Deus ama ao que dá com alegria. E vamos, independentemente do nosso temperamento, mas de alguma forma nós vamos contagiando de alegria essas pessoas à nossa volta pelo nosso bom humor, essa forma solta de encarar a vida, essas realidades que em algum momento dificultam a nossa vida. Podemos, de alguma forma, analisar, medir a nossa alegria pelo nosso bom humor. Como que nós encontramos, nós enfrentamos aquilo que a gente não entende, aquilo que nos contraria, aquilo que nos faz sofrer no dia a dia? Se conta do Papa São Pio X, que coube uma vez um soldado da guarda suíça ficar de guarda à noite num pátio que há embaixo da janela do quarto do Papa. E o guarda suíço, com uma arma no ombro, ele caminhava de um lado para outro, ali embaixo da janela, e caminhava forte, com umas botas pesadas, e aquelas botas faziam barulho lá no piso. E o que acontece? Que o Papa não conseguia dormir. E aí, a uma certa altura da noite, o Papa abriu a janela e chamou lá o soldado: olha, meu filho, o que você faz aí? E aí o guarda explicou: bom, eu estou fazendo a guarda do Papa. Olha, vamos combinar um negócio? Vai descansar que é melhor. Assim poderemos dormir você e eu. Bom, não sei se o guarda foi embora.
Mas, poxa, é uma pessoa que não está conseguindo dormir à noite. Então, esse bom humor, essa alegria, que acabaremos contagiando, assim como nós também contagiamos a tristeza. Nós precisamos estar alertas porque as atitudes negativas, as lamentações, o pessimismo diante das dificuldades próprias ou alheias também contagiam. Eu creio que nós estamos percebendo isso agora nesse momento do coronavírus. A tristeza que não tem origem simplesmente nas dificuldades ou no cenário, nos sofrimentos mais ou menos graves, mas em deixar de olhar para o Senhor, fazer o bem para agradá-lo, perder de vista a presença de nosso Senhor no mundo, naquele mundo que nós temos. Uma e outra vez, a gente ouve na direção espiritual: puxa, eu trabalho como um louco, não falta nada em casa, eu sou fiel à minha esposa, meus filhos estudam no melhor colégio, mas eu não estou feliz, eu nem me sinto acolhido em casa. E pode ser que essa pessoa esteja fazendo coisas para os outros, mas não esteja amando essas pessoas. Por isso, a alegria, fruto do amor a Deus, não é questão de fazer tudo certinho, mas de fazer tudo com a intenção primordial de agradar nosso Senhor, através da realidade diária que nos circunda. Eu não lembro, creio já saiu essa história em outra meditação, mas um retiro que alguns anos atrás eu fui pregar, e logo no primeiro dia do retiro passou uma senhora para conversar, e falamos de uma série de coisas, mas eu lembro que ela começava a conversa dizendo: padre, eu já sei o propósito do meu retiro. Interessante, porque o retiro estava começando. E olha, na verdade, quem tirou o propósito para mim foi meu marido. E aí eu perguntei como assim, fiquei curioso. Então ela comentava que quando ela estava saindo de casa, era casada, 4 filhos, uma esposa zelosa, uma mãe zelosa, muito preocupada com a casa, da limpeza, da ordem, e para que as pessoas estivessem bem lá na casa. E o marido falava para ela: olha, meu bem, vê lá no retiro, se você pensa um pouquinho, como que você dá menos atenção à casa e mais atenção para nós? Ela estava fazendo coisas boas, mas o amor que necessitava o marido e os filhos naquele momento era que ela parasse, que ela conversasse, que ela desse atenção, e não que ela ficasse limpando a casa. Não que ela tenha que deixar a casa suja, não é isso. Creio que a gente vamos nos entendendo. O que agrada a nosso Senhor em cada momento? A alma triste, ela está mais sujeita a cair com facilidade no pecado, pelo menos em muitas faltas veniais, e acabar ficando sem forças para fazer o bem. E conseguiremos superar de maneira adequada a tristeza, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da doença, no meio da pena, por alguém que passa por um mau momento, quando de verdade andamos com os olhos postos no Senhor, quando nós desejamos fazer o bem às pessoas à nossa volta. E se buscamos de verdade o que agrada a Deus, quase nada poderá tirar-nos a alegria, e acabaremos percebendo, além disso, que os males vêm para bem, que as penas, as derrotas, podem se transformar em fonte de paz. A tristeza podemos encontrar também no dia a dia pela visão plana da vida, pobre de sentido sobrenatural, de referência a Deus. Já víamos isso na primeira meditação. É bom que aprendamos a ver os acontecimentos com a perspectiva de Deus. Aí sim será a fonte da nossa alegria, da serenidade. Essa perspectiva de Deus misericordiosa, compreensiva, paciente. Então, o caminho da alegria e do bom humor, na verdade, é uma aposta, está nas nossas mãos. Independentemente do cenário que nós tenhamos. Mesmo diante de um cenário negativo,
está nas nossas mãos como enfrentar esse cenário um pouco em desencontro com aquilo que nos traz a felicidade e a alegria. Essa semana, preparando o recolhimento, apareceu lá no Facebook uma postagem interessante. Eram umas frases, então, que você podia ler as frases de cima para baixo ou de baixo para cima. O post falava isso. Leia nos dois sentidos. Então, se você lia de cima para baixo, o texto te dá uma visão positiva. Esta situação é insuperável. É um absurdo pensar que vamos sair disso. Perdão, lendo de cima para baixo, como eu estou lendo, é a visão negativa, pessimista. Esta situação é insuperável. É um absurdo pensar que vamos sair disso. Temos de nos render e deixar de lutar. Se engana quem acreditar que todo esse esforço valerá a pena. Aí, se você lê de baixo para cima, todo esse esforço valerá a pena. Se engana quem acreditar que temos de nos render e deixar de lutar. Vamos sair disso. É um absurdo pensar que essa situação é insuportável. É um exemplo simples, mas olha, é a forma da gente encarar a vida. Queremos de verdade viver essa alegria profunda? O que propriamente nós podemos fazer? Como encarar a vida? Talvez possa ajudar esse ponto 591 de Forja, de São José Maria, desse livro de São José Maria. Dar-se sinceramente aos outros é de tal eficácia que Deus o premia com uma humildade cheia de alegria. E depois, em outro livro, no Suco, no ponto 795, o que é preciso para conseguir a felicidade não é uma vida cômoda, mas um coração enamorado. Então, qual é o segredo dessa alegria de fundo? Amor a Deus e esquecimento próprio. As regras básicas da alegria. Muitas pessoas pensam, e também pode ocorrer conosco, que serão mais felizes quando chegarem a ter o que agora não têm, quando tiverem um poder que agora não têm, quando tiverem um reconhecimento que agora não têm, e acabam esquecendo que o único que precisam é ter um coração enamorado, com desejo de agradar a Cristo. Nenhum amor pode preencher totalmente o coração humano que foi feito para alcançar a felicidade nos bens eternos. Ter amigos, ter uma namorada, uma esposa, ter o reconhecimento das pessoas, do nosso trabalho, da família, não há dúvida que gera uma alegria. Mas sem Deus, mesmo essa alegria fica aquém do que espera um ser humano. Creio que nós temos as nossas experiências. Tudo o que nós estamos tratando nessa meditação não são belas teorias, mas fruto das promessas de Deus, vivida já por muitas santas, por muitos santos, São José Maria, por exemplo. Por que destaco a figura dele? Porque, humanamente falando, o fundador do Opus Dei tinha todos os motivos para andar pela vida amargurado, de cabeça baixa. E isso desde criança. Quando ele tinha por volta lá 10, 12 anos, ele tinha, abaixo dele eram 3 irmãs, e as 3 morrem. Assim, uma seguida da outra. Mais ou menos por essa época, o pai vai à falência. Deixa de lado os seus projetos humanos de fazer arquitetura, de formar uma família. Depois enfrenta as dificuldades para sustentar a mãe e os irmãos, morre o pai, e ele precisa levar lá a vida no seminário, sustentando a mãe e os irmãos. E tudo isso envolvido durante um certo tempo por uma dúvida sobre o que Deus lhe pedia.
E finalmente ele vê o que Deus pede, o Opus Dei, e depois toda a grandiosidade da obra que o Senhor tinha lhe confiado e as dificuldades dos inícios, como nós tínhamos comentado, a destruição do primeiro centro, foi chamado de herege. E por que toda essa situação não afundou São José Maria? Pela sua luta por identificar-se com Cristo. Porque diante do agradável e do desagradável, diante do que requeria pouco esforço, muito sacrifício, São José Maria se colocava frente a frente com Deus e dizia: Tu queres, Senhor? Então eu também quero. Esse é o traço característico da vida de muitos santos. Por que eu vou abraçar isso, que é chato, porque não me agrada tanto? Olha, porque Nosso Senhor está permitindo. E se Ele quer, então eu quero. Eu vou fazer meu essa situação que Nosso Senhor coloca. E eu vou demonstrar o meu amor ao Senhor, assim. E esse amor, ele vai ser, ele vai ser agradecido, vai ser reconhecido. Talvez passe pela nossa cabeça questionamentos como faz aqui Dom Álvaro nessa homilia, nesse trecho da homilia que ele pronunciou uns anos atrás. Como é possível estar alegres diante da doença e estando doentes, diante da injustiça e sofrendo a injustiça? Creio que é um questionamento bastante razoável. Não será essa alegria uma falsa ilusão ou uma escapatória irresponsável? Jogar tudo para o ar e não se ocupar do que custa, digamos assim? Não, a resposta nos dá Cristo. Só nele encontramos o verdadeiro sentido da vida pessoal e a chave da história humana. Cristo na cruz, esta é a única chave autêntica. Na cruz ele aceita o sofrimento para fazer-nos felizes e nos ensina que, unidos a ele, também nós podemos dar um valor de salvação ao nosso sofrimento, que assim se transforma em gozo, na alegria profunda do sacrifício pelo bem dos outros e na alegria da penitência dos pecados pessoais e pelos pecados do mundo. Bom, uma consequência prática de tudo isso é que não podemos deixar-nos levar pelos estados de ânimo, nem esperar que as circunstâncias sejam humanamente favoráveis para estarmos alegres. Como assim? Eu tenho que forçar uma alegria? Não é isso. Mas o fato de eu estar um pouco triste, a gente sofre com aquilo. Não gostaríamos de estar tristes. Vamos oferecer aquilo, esse sacrifício por alguma intenção concreta? Talvez fazendo isso, não é que brotarão gargalhadas, mas aquilo vai ficar menos duro, porque eu estou dando sentido para aquela realidade que eu estou passando. Esperar que as circunstâncias sejam humanamente favoráveis para estar alegres, não temos muito domínio sobre essa realidade em vários momentos. Então, de novo, vou encontrar um sentido para aquilo, e eu vou me apoiar em Nosso Senhor, e aquilo dá leveza, nos coloca no caminho da serenidade, que talvez estejamos sofrendo, mas uma alegria de fundo. Senhor, queremos somente servir-te. Só queremos cumprir nossos deveres particulares e amar-te como enamorados. Faz-nos sentir teu passo firme ao nosso lado, que tu sejas nosso único apoio. Nada nos roubará a paz, filhos meus, se viveis com essa confiança. Nada vos poderá tirar a alegria. Ninguém poderá fazer vacilar nossa serenidade. Na vida tudo tem conserto, menos a morte, e a morte é para nós vida. Que bom que nós conseguíssemos entrar nessa forma de raciocinar, nessa lógica. Nada nos roubará a paz, comenta São José Maria. Se viveis com essa confiança, nada vos poderá tirar a alegria.
Ninguém poderá fazer vacilar nossa serenidade. Na vida tudo tem conserto, menos a morte, e a morte é para nós vida. Por que esse convencimento de que na vida tudo tem conserto? Pela união com Deus. E se agora as coisas não parecem ter conserto ou não estão se ordenando, Nosso Senhor está permitindo para tirar o bem daquilo que está por trás. Esquecimento próprio, amor a Deus, como? Apoiar-se muito na amizade com Cristo ao nosso lado. Para recuperarmos o estado de ânimo, para recuperarmos os desejos de lutar. Pedir perdão a Deus, às pessoas à nossa volta que são ofendidas pelos nossos maus modos, pelo nosso mau gênio. Sinceridade, compartilhar o peso das nossas inquietações, compartilhar as nossas angústias, as nossas lutas, na amizade, na direção espiritual. Quando nós abrimos a nossa alma na direção espiritual e nos deixamos levar pelo Espírito Santo, estamos colocando os meios para encontrar o caminho da alegria, para que a nossa perspectiva seja mais de Deus e menos a nossa. E aquilo que, de alguma forma, se levantou como uma barreira diante de nós, já não causará tanta preocupação, já não causará tanta alegria. Não é que melhore muito, mas a forma de encarar essa realidade me ajuda a ver a realidade diferente. Esse texto que eu comentava agora, a maneira de ler o texto, a maneira de ver a vida com os olhos de Deus ou não, é diferente. Esquecimento próprio, levando a luta para o campo do cuidado e preocupação pelos outros. Bom, tudo muito bonito. E quando os obstáculos no trabalho e no relacionamento com as pessoas se agigantam? E quando nós sucumbimos, renunciando o esforço para as coisas de Deus, sendo que encontramos energia mais que suficiente para fazer o próprio gosto? Então, mais do que na própria determinação, mais do que nas próprias forças, precisamos contar com a ajuda divina para não esmorecermos diante dessas batalhas. Deus pode colocar em nós, se quisermos, o querer ser santos, o querer ver de outra maneira aquela situação negativa, o atuar de acordo com a sua vontade. Ele pode. Aquilo que Santa Teresa comenta no livro da vida, Nosso Senhor me forçou a que me forçasse. Pedir, querer, querer. Querer, querer estar mais perto de Deus, querer, querer ter uma maior compunção pelas pessoas, querer, querer viver a amabilidade com mais dedicação. Então, isso que agora em Pentecostes, de alguma forma, consideramos contar com a ação do Espírito Santo na nossa alma. Uma ação que se trata de mover a nossa vontade, não uma anestesia que nos leva a fazer algo mesmo sem vontade, sabendo que, pela nossa natureza humana, nós não temos condições por nós mesmos de enxergar essa realidade de Deus, de enxergar com essa perspectiva de Deus, nós conseguiremos através da graça, da ajuda de Deus. Então vamos estar próximos de Nosso Senhor, vamos levar junto as penas da nossa vida, vamos buscá-lo e encontrá-lo e viver com Deus no mundo. Vamos terminar pedindo a nossa Mãe, Santa Maria, para que sejamos bons filhos de Deus. Assim nós alcançaremos efetivamente a glória da santidade, envolvidos por um clima de serenidade, de bom humor, de alegria, que fará bem para nós mesmos e, de alguma forma, vamos transmitir isso às pessoas à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus,
pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.